Que eu vou dizer, ninguém falou as palavras de Deus como Jesus, mas não tinha nenhuma orquestra, não tinha cantores, não tinha nenhum apoio musical, mas ninguém cantou, ninguém falou como Ele falou, ninguém moveu corações como Ele, ninguém atraiu pessoas como Ele, porque havia uma virtude na sua voz, no seu falar, que atraía e mudava a vida das pessoas. E ainda hoje Ele fala, e fala através de pessoas que usam a sua palavra, o entendimento, a luz de Deus, que agora também está em nós. E é assim Deus fala através de nós. É importante que cada pessoa que está aqui esteja atenta, esteja receptiva, esteja no sentido de ouvir e perceber e entender a palavra de Deus. Se não tiver com esse intuito, certamente Deus não captará a sua atenção, nem lhe poderá transmitir a luz, a vida, a força e especialmente ajudá-lo a optar por algo que é sumamente importante para a sua vida. Mas eu acredito que você vai estar atento. Você vai estar com os ouvidos abertos para poder perceber, entender. E o Espírito Santo está aqui para o ajudar também. Glória a Deus. O Espírito Santo vai fazer duas coisas muito importantes aqui neste lugar esta noite. Vai me inspirar a mim a falar e vai inspirar os vossos ouvidos, as vossas almas a ouvir, a perceber e a entender. Glória a Deus. São duas coisas que Deus vai fazer aqui, naqueles que estiverem interessados. Glória a Deus. Então vamos ler estes 4 versículos. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Assim, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito bem, estes 3 versículos da palavra de Deus. Eu não vou cingir propriamente ao aspecto negativo que está implícito nestes 3 versículos, porque está a falar de algo que será muito difícil e, como diz aqui, impossível, se não for a misericórdia e a graça de Deus. Que aqueles que experimentaram coisas importantes da parte de Deus na sua vida, saborearam, provaram, tornaram-se participantes, que depois recaiam com toda esta consciência e conhecimento, não o podem fazer por ignorância, porque foram iluminados, provaram, participaram de todas estas coisas que aqui estão mencionadas e depois voltaram para trás. Hoje eu quero falar das coisas que mesmo aqueles que voltaram para trás, que porventura deixaram os caminhos do Senhor, provaram, para mostrar aquilo que nós podemos, devemos e temos para provar, experimentar e participar na igreja do Senhor Jesus. Aqueles que foram remidos, que foram salvos, que receberam esta graça, eles participam nestas coisas que aqui estão mencionadas e que são tão importantes para a nossa vida já aqui, mas elas vão ser usadas na sua plenitude na eternidade ou no século futuro, como está aqui também mencionado. Glória a Deus. Então diz aqui que os que já uma vez foram iluminados, glória a Deus. É muito importante.
Se você esta noite chegar à sua casa e não tiver ninguém em casa, você abre a porta, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando entra em casa? Qual é? É isso? Todos concordam? A primeira coisa que vai fazer ao chegar a casa, se não tiver ninguém em casa, é acender a luz. É isso? Estão certos disso? Por quê? Porque vão precisar de luz, não conseguem fazer muita coisa, ficam muito embaraçados, não conseguem realizar alguma coisa de jeito se não tiver a luz ligada. Verdade ou não é? Verdade. É verdade. Eu também faço isso. Eu também acendo a luz. A primeira coisa está logo assim ao lado e abre a porta, a mão vai logo à procura, mesmo às escuras, porque eu preciso de luz. Até Deus trabalha com a luz. Deus é luz. A Bíblia diz no princípio, que criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma, estava envolvida em trevas, em escuridão, e diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E a primeira coisa que Deus disse quando começou a realizar a sua obra de transformação da terra foi uma palavra que todos devem ter na ponta da língua. O que é que foi que Deus disse? Vamos dizer todos em voz alta: haja luz. Amém. Deus não começou a sua obra sem primeiro acender a luz. Ele disse: haja luz. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que e houve luz. Glória a Deus. Também na nossa vida pessoal, Deus começa a sua obra fazendo raiar luz sobre a nossa vida. É com a luz que Ele começa, porque a luz é de suma importância para que nós possamos despertar. Normalmente, quando alguém quer dormir até mais tarde, fecha as persianas ou corre uma cortina compacta, não é? Que não deixa penetrar a luz. Porquê? Porque quer dormir. Porque a luz acorda as pessoas. A luz do dia acorda as pessoas, é ou não é? Com a luz nós não conciliamos bem o sono. Nós fechamos, nós queremos escuro para dormir. Há muita pessoa que está a dormir no escuro. Há muita pessoa que precisa ser acordada. Há muitas pessoas que estão caminhando nas trevas. Há muitas pessoas que estão inconscientes de Deus e da palavra de Deus, da salvação de Deus, do que Deus tem para eles. Eles estão completamente ignorantes. E eu sei disso porque eu já vivi assim também. Eu já vivi ignorante, eu já vivi alheio, eu já vivi distante dos caminhos de Deus, da palavra de Deus. Eu vivi aqui em Portimão e eu não sabia que havia um lugar como este para ouvir a palavra de Deus. Quando eu encontrei um lugar como este, quando eu entrei numa casa como esta, quando eu ouvi os cantos, quando eu ouvi a palavra de Deus assim, mas onde é que eu andei? Onde é que eu andei? Como é que estas coisas existiam? E não sabia. Eu estava inconsciente. Eu vivia dormindo, como que dormindo, alheio ao que estava a passar, especialmente daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Deus está realizando aqui na terra. Portanto, eu andava no escuro, eu andava nas trevas, eu andava inconsciente, eu andava como que distante, sem saber nada, ignorante completamente. Mas houve um dia que eu ouvi a palavra de Deus. E quando eu ouvi a palavra de Deus, então começou como que uma luz a iluminar
E eu comecei a ver coisas, a perceber coisas, a entender coisas que eu não percebia, não entendia, nem conhecia até ali. Vamos dizer que Deus ligou o interruptor e a luz acendeu na minha vida. Como é que Ele fez isso? Através da pregação ou do ensino da palavra de Deus. Quase todas as pessoas costumam dizer assim, quando não compreendem, quando não conseguem descortinar as coisas, e alguém lhe explica, alguém lhe mostra, ela diz assim, agora estou a ver. Agora já estou a ver agora. Pois era assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós começamos a perceber e dizemos, agora estou a perceber, agora estou a ver. Na verdade, nós precisamos de luz. E a luz vem pela palavra. A palavra dá compreensão. E a compreensão faz-nos penetrar nas coisas, a ver as coisas. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Deus nos ilumina através da sua palavra. Graças a Deus. A Bíblia tem uma profecia muito interessante que está em Isaías, no capítulo 9. Isaías, no capítulo 9. Pode ler lá em casa, agora não vamos ler. Que diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, as pessoas viviam assentados em trevas e em sombra de morte. Mas naquele lugar de trevas e sombra de morte, uma grande luz raiou. Disse o profeta. Ele estava profetizando um tempo futuro. Diz que aquela região de Naftali, aquela região que é hoje a Galileia, Israel, estava mergulhada em trevas e sombra de morte. Mas diz que uma grande luz raiou naquela região. E veio o tempo em que Jesus nasceu. Jesus foi para o Egito, depois voltou do Egito e foi morar em Nazaré. E até cerca dos 30 anos de idade, Jesus trabalhou como carpinteiro. Certamente com o seu pai também seria carpinteiro. E aos 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. E ele deslocou-se de Nazaré e foi para Cafarnaum, exatamente no lugar onde eram as tribos de Zebulon e Naftali. Era a região de Zebulon e Naftali. E a profecia se cumpriu, porque a luz de Deus começou a raiar naquele lugar e aquele povo despertou e foi o lugar onde Jesus fez os maiores milagres. Jesus ensinou, Jesus pregou. Diz que ele andava pelas aldeias, pelas povoações, por todos os lugares, ensinando, pregando a palavra de Deus. E diz que a luz raiou naquela região. Diz no capítulo 4 de Mateus, a luz raiou, para se cumprir aquela profecia. Agora eu pergunto, que luz é que raiou naquela região? Que luz é que raiou? Será que o sol não nascia todos os dias e não iluminava aquela região todos os dias? O sol, a Bíblia diz que Deus misericordioso faz com que o sol nasça todos os dias sobre maus e bons, ou bons e maus. E, portanto, o sol nascia todos os dias e nasce todos os dias aqui em Portimão também, verdade ou não é? E nasce sobre maus e bons. O sol nasce e todas as pessoas que não são cegas fisicamente, elas vão ver a luz do dia. Não é essa luz que as pessoas estavam a precisar naquele lugar. Não era a escuridão da noite que agora está fora, especialmente onde não há luz. Não é essa escuridão que pairava naquele lugar. A escuridão que pairava naquele lugar era a escuridão nas mentes e nos corações, que nada sabiam, não conheciam, estavam como que inativas, estavam como paralisadas debaixo das trevas, sentadas em trevas e sombra de morte. Não havia atividade espiritual. As pessoas não louvavam a Deus, não faziam a vontade de Deus, não conheciam a Deus, não prestavam culto a Deus, não falavam de Deus, não tinham conhecimento da verdade.
Essa era a escuridão que fazia com que as pessoas estivessem sentadas em trevas e sombras de morte, vivendo apenas coisas da vida. Mas quando Jesus chegou, Ele disse: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. E foi aí que começou um grande rebuliço naquele lugar. Foi aí que começou uma iluminação a passar para a mente e o coração das pessoas. E as pessoas começaram a despertar e a seguir Jesus. E começaram a andar com Ele por todo o lado. De maneira que grandes multidões estavam seguindo Jesus. E a profecia se cumpriu. Hoje, a mesma coisa se dá. Podíamos dizer, mas Jesus não está agora pregando de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. Não, Jesus pessoalmente não está, fisicamente não está, mas Jesus disse aos seus discípulos: homens de carne e osso, tal qual como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, com as mesmas imperfeições. E Ele disse aos seus discípulos: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Amém. Então nós temos aqui: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Como discípulo de Jesus Cristo, que não vou aqui dizer que sou um discípulo perfeito ou mais ou menos imperfeito, não vou mencionar isso porque isso não interessa para nada. O que interessa é que a palavra de Deus está na minha boca e Jesus está aqui e Jesus está falando e Jesus fala ainda hoje através da nossa boca, para que você e eu e todos nós possamos ouvir a sua voz, possamos ser despertados, possamos ser iluminados e nós possamos sair da situação e do estado em que nos encontramos para a luz que Deus nos dá. Deus nos ilumina através da sua palavra. Jesus fez muitas outras coisas para além de ensinar, de pregar, de fazer milagres e maravilhas. Jesus fez mais coisas. E a coisa mais importante que Ele fez foi Ele ter dado a sua vida por nós. Nós, pecadores, imperfeitos, vivendo mentalizados, vivendo com uma formação no meio de uma sociedade corrupta e incrédula em Deus e corrompida moral e espiritualmente. Nós fomos formatados numa sociedade e há muita gente até que diz assim: eu nasci assim, fui embalado assim e quero morrer assim, formatado assim, nas trevas, separado de Deus, sem Deus e morrer sem Deus. Mas é aí que entra a luz. É aí que entra o entendimento de Deus, a palavra de Deus. E é aí que o homem pode mudar a sua situação por causa da luz que vem à nossa vida. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por uma sociedade caída no pecado, separada de Deus. Mas Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós erramos. Nós falhamos. Nós fomos criados com um objetivo. Nós fomos criados por Deus. Nós somos geração de Deus. Nós somos descendência de Adão e Adão veio de Deus. Diz a palavra do Senhor. Não importa o que é que ensinam nas escolas, nos liceus, nas universidades. Não importa nada disso que é que ensinam. O homem ensina qualquer coisa. E também tenho muita fé naquilo que ensinam. Não podem provar. Verdade, que não tem nada de ciência, que é apenas teorias. Mas não importa, o homem é criação de Deus. O homem tem em todo lugar, ninguém pode tirar do coração do homem, desde tempos passados, um vazio e uma necessidade
de Deus no seu coração. Não há nenhuma civilização, nem no passado, nem no presente, que não tenha indícios de uma busca de Deus. Há uma crença, há uma necessidade, há um vazio dentro do homem, há uma procura do sobrenatural em todas as gerações. E não é o século XXI que vai tirar isso do coração humano. Por muito que lutem, por muito que ensinem, por muito que queiram mentalizar o ser humano, existe lá no fundo algo que não pode ser engessado ou enteipado, que não pode ser encarcerado no fundo, que clama por Deus, por alguma coisa que venha trazer satisfação, venha trazer segurança, venha trazer paz, venha trazer esperança de vida eterna. Há no fundo da alma alguma coisa que clama por Deus, de algo fora do homem que venha o ajudar e o abençoar e dar segurança, paz.